Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos a oitava Páscoa e com ela celebramos a festa da Divina Misericórdia. Porém, esta festa, que é o grande desejo de Jesus nas aparições da irmã Faustina Kowalska, ela não é um fim em si mesma. Esta festa serve para nós nos lembrarmos da misericórdia de Deus, recorrermos a ela e praticar obras de misericórdia. Este livrinho aqui, a Novena da Divina Misericórdia, que os padres marianos editaram inúmeras vezes, esta aqui é a 22ª edição, traz no finalzinho as obras de misericórdia, que são 14, 7 corporais e 7 espirituais. As corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. As obras de misericórdia espirituais: dar um bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos. São 14 modos que nós temos de exercer para com o próximo a misericórdia e, assim, de atrairmos sobre nós a misericórdia de Deus. Vejamos alguns trechos do livro, do diário da irmã Faustina, que falam sobre a necessidade de praticar a misericórdia. Se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-se pela tua confiança nela. Espero de ti atos de misericórdia, que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. E continua: se a alma não praticar a misericórdia de um modo ou de outro, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Oh, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, prevenindo o meu julgamento com obras de misericórdia. Escreve-o para muitas almas que muitas vezes se preocupam por não possuírem bens materiais,
para com elas praticar a misericórdia. A misericórdia do Espírito, porém, tem um mérito muito maior, e para ela não é preciso ter autorização nem depósito, é acessível a todos. As obras de misericórdia espirituais, disse Jesus, a misericórdia do Espírito, tem um mérito muito maior. Foram as que nós lemos aqui por último. Se você não tem dinheiro para dar uma esmola, você tem, pelo menos, capacidade de rezar pelos que estão em necessidade. Você pode suportar as fraquezas do próximo, você pode perdoar as injúrias. Isso está acessível a qualquer um de nós. Você pode, na medida das suas possibilidades, ensinar aos ignorantes, corrigir aqueles que erram, dar um bom conselho. O Senhor ainda nos confirma as palavras acima com uma preciosa indicação. Eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira é a ação. A segunda, a palavra. A terceira, a oração. Nesses 3 graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constituem uma prova irrefutável do amor por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. A preocupação de sermos mutuamente misericordiosos não é esquecida nem mesmo quando se refere à festa da misericórdia, no 2º domingo da Páscoa. O primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. A mesma exigência aparece no que se refere à veneração da imagem. Esta imagem com os 2 raios, o vermelho e o branco, saindo do coração de Jesus, e que Jesus disse que seria um recipiente que dava aos homens para buscarem a misericórdia. Esta imagem, ela não é um fim em si mesma. Devemos rezar a Jesus através dela, devemos pedir misericórdia, mas também devemos praticar a misericórdia. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. A fé sem obras é morta. O livrinho da novena Divina Misericórdia, como eu já falei para vocês, que tem em uma capa a imagem de Jesus misericordioso e na outra a figura de Irmã Faustina, ele fala o seguinte, não são palavras de Jesus, mas ele fala sobre este dever das boas obras. O culto à misericórdia não é feito unicamente de orações. Ele corresponde a uma precisa atitude de vida, aquela proposta por Jesus a todo cristão. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Amai-vos, como eu vos amei. A confiança em Deus certamente se liga a esta segunda exigência. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando Jesus fala isso, na cena do juízo final, em que ele coloca à direita os que praticaram misericórdia, chamando-os de benditos de seu Pai,
e convidando-os para o reino preparado para eles desde a criação do mundo. E o motivo deles serem colocados à direita é: eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, preso e me visitastes, doente e me fostes ver. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, nu, doente, e te prestamos assistência? Quando fizeste isso a um menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Do mesmo modo, ao lado esquerdo, serão colocados aqueles que não praticaram tais obras. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nesse estado e não te demos assistência? Toda vez que não fizeste isso ao menor dos meus irmãos, é a mim que não o fizestes. E estes irão para o fogo eterno, e os justos para a vida eterna. Aquilo que vai nos distinguir entre tomar posse do reino do Pai ou ir amaldiçoados para o fogo eterno não são milagres, não são dolorosos jejuns ou penitências, são obras de misericórdia. Por isso, o nosso cuidado de praticar a misericórdia deve ser muito grande, porque senão a fé sem obras é morta. O culto à misericórdia divina é de tal espécie que, mais do que outra devoção, exige de nós a admoestação. Se não amas o próximo a quem vês, não podes amar a Deus a quem não vês. Primeira carta de São João. Entronizando em nossas casas a imagem do Salvador misericordioso, nós o fazemos não apenas para que nos defenda e nos proteja, e muito menos com o desejo de receber graças e favores. Nós o fazemos para que ela faça florescer entre os familiares o espírito de misericórdia e de generosidade em nossas relações com o próximo, seja ele parente ou desconhecido. Enfim, para que ela seja reflexo dos raios de uma bondade fraterna e solidária. Até onde nos motivam as exigências referidas por Jesus, nós os descobriremos no Evangelho, onde o Senhor nos diz, sem hesitações: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é bom para com os ingratos e maus. São Lucas, capítulo 6, versículo 35. Na história da Santa Faustina, existem momentos de fidelidade heróica a esta amorosa exigência do Senhor. Faustina foi uma perfeita discípula do Cristo misericordioso. Vamos então repassar as obras de misericórdia e vamos compará-la com a atividade pró-vida. Nós, quando atendemos uma gestante, a gestante está sempre na barriga da mãe, certo? Está errado. Quando atendemos uma criança, a criança que nós atendemos está no ventre materno. Nós atendemos um bebê e a sua mãe, que é gestante. A mãe que nós vamos atender está pedindo alguma fralda, alguma comida. Às vezes ela pede alguma hospedagem, mas dificilmente ela pede: fale de Deus comigo. Ela precisa, mas nem sabe que precisa.
ouvir falar de Deus. Ela nunca diz, eu quero ser corrigida, ajuda-me naquilo que eu estiver errada. Ela precisa de correção, mas não sabe. E a criança que nascer, dificilmente a mãe pergunta, eu posso batizar meu filho? A criança precisa ser batizada. Mas a mãe dificilmente pensa no batismo, ou se pensa, pensa com muita falta de pressa, lentidão. Mas quando nós socorremos mãe e filho, filho e mãe, podemos praticar todas estas perdoem-me, tá? Podemos praticar todas essas obras. Uma delas que nós praticamos quando salvamos a criança da morte, não é? Não é enterrar os mortos. Graças a Deus a criança não morre. Mas dar o necessário para que a criança e a mãe vivam, não é? Quando a gente hospeda a gestante, a gente dá de comer e de beber para ela. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. O mesmo se diz das hóspedes, das gestantes que vêm aqui, não para serem hospedadas, mas de maneira esporádica ou externa. Por falar em dar de beber a quem tem sede, eu vou fazer uma encenação aqui oportuna para ver se a tosse passa. Vestir os nus. Ora, quando você chega aqui, as gestantes querem roupinha de neném, sobretudo de recém-nascido, além de fraldas. Isso é uma obra de misericórdia corporal. Porém, às vezes elas não têm para onde ir. Elas foram expulsas de casa ou foram jogadas na rua, abandonadas, e elas querem pousada. A quarta obra de misericórdia é esta, dar pousada aos peregrinos. E aqui nós acolhemos durante toda a gestação o parto e o puerpério. Até 3 meses depois do parto, a gestante pode ficar hospedada aqui. As gestantes muitas vezes precisam de remédios, de assistência médica e hospitalar, para a saúde dela e do bebê que ela traz no ventre. A quinta obra de misericórdia corporal é assistir os enfermos. E assistir não é apenas comprar o remédio e aplicá-lo, mas às vezes é levar a gestante para o hospital, ficar com ela durante um exame, uma consulta, dormir com ela. Isso é uma coisa muito difícil, mas necessário que as irmãs façam na hora do parto ou depois do parto, se foi uma cesariana, elas vão ter que ficar lá mais tempo. O trabalho pró-vida, ele exige uma autodoação completa, porque nós vemos no próximo que assistimos o próprio menino Jesus e Nossa Senhora. A sexta obra de misericórdia é visitar os presos. Nós nunca conhecemos aqui uma gestante presa que nós tivéssemos que visitar, embora isso não seja impossível. Mas a prisão da qual podemos libertar as gestantes é a prisão do pecado. Porque o pecado, mais do que qualquer outra escravidão, escraviza. Quem comete pecado é escravo do pecado. A primeira condição para você livrar alguém do pecado é informá-lo de que ele está em pecado. Às vezes ele nem sabe. Isso é pecado? Eu não sabia. Aí você explica por quê. E aí você mostra no catecismo, mostra na Bíblia, dá as razões.
As obras espirituais. Vejamos aqui. Voltando em enterrar os mortos. É interessante, porque há muitas crianças que sofrem aborto espontâneo. É a 7ª obra de misericórdia corporal. E muitas vezes os pais vêm até nós. O que a gente pode fazer quando houve um aborto espontâneo? Porque não existe lei sobre isso. Mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Resolução não é lei, né? Que diz que acima de 500 gramas, se a criança morreu com esse tamanho, ela é entregue aos pais para as honras fúnebres. E abaixo deste tamanho, ela sofreria um outro destino. Por exemplo, ser submetida a uma biópsia e depois ser levada para um laboratório com material de pesquisa, não sei. Mas os pais, se quiserem, eles podem reivindicar o seu bebê, qualquer que seja a idade gestacional, e enterrá-los. Onde nós não temos aqui em Anápolis, que eu saiba, um cemitério próprio para crianças que não chegaram a nascer vivas. Não sei se na sua cidade existe, mas é mais do que oportuno que nós criemos isto. Um cemitério de crianças não nascidas ou nascidas sem vida. Esse cemitério teria muita gente interessada em enterrar seus filhos se nós fizéssemos uma propaganda. E ele criaria a ideia de que a criança já existe antes de nascer. É comum até entre os católicos pensar na criança por nascer como algo futuro, algo eventual. O que se depreende desta pergunta: quando é que a senhora vai ser mãe? A mulher já está grávida e você pergunta quando ela vai ser mãe. Que pergunta? E a mulher não corrige você. Eu vou ser mãe daqui a 3 meses. Então o que a senhora é agora? O que seu filho é? Parece que o filho não é filho. Parece que ele não existe. Parece que ele só vai passar a existir quando nascer. Um cemitério que desse o possível, fizesse o possível para tratar com dignidade as crianças vítimas de aborto espontâneo e também provocado, se nós tivéssemos acesso aos restos mortais, seria muito bom. E eu conheço um grupo de leigos que está se empenhando em fazer isso. E eu louvo esta iniciativa e estou disposto a ajudar também. É sobre a 7ª obra de misericórdia, enterrar os mortos. Obras de misericórdia espirituais. A primeira delas é dar um bom conselho. Qualquer um de nós pode dar um bom conselho a uma gestante. Se a gestante está em pânico porque está grávida e ela está pensando em fazer um aborto, você pode dar um bom conselho. Não faça isso. Ame o seu filho. Mas eu não queria o meu filho. Queira. Ele veio na hora errada. Jesus parecia que não havia sido planejado, porque Nossa Senhora nunca pensou em concebê-lo. Mas foi de uma gravidez não planejada, entre aspas, que veio a salvação do mundo. Dá um bom conselho. Você está em desespero? Eu posso mostrar para você uma carta de acolhida. Dar um bom conselho. Qualquer um pode fazer. Esse conselho pode salvar vidas. Ensinar os ignorantes. A gestante não sabe muita coisa. Ela não sabe o valor da vida humana. Ela não sabe que ela e o seu filho foram remidos pelo sangue de Cristo, que ela tem um lugar reservado para ela no céu.
por ser filha de Deus, se ela foi batizada, e o neném, se ele for batizado, também terá esse mesmo lugar lá. Mas ela tem que aprender, e para aprender você tem que ensinar. Às vezes ela está mal vestida, precisa de roupas, mas precisa também de ensinamento. Você tem que explicar para a gestante a virtude do vestir-se bem. Mas por quê? Porque o nosso corpo não é um aglomerado de células, tecidos, órgãos e funções. Nosso corpo está unido substancialmente a uma alma espiritual, a imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo vale muito. Custou o sangue de Cristo, é templo do Espírito Santo, une-se ao corpo de Cristo na comunhão eucarística e um dia vai ressuscitar com ele. Então, não podemos tratá-lo com desprezo. Não podemos expô-lo aos fregueses como se fosse uma mercadoria de açougue. Nosso corpo não é para isso. E as roupas têm esse papel de velar, de cobrir. Elas encobrem o corpo para deixar ver os valores da alma. Uma expressão maravilhosa do Papa São João Paulo II, no seu livro Amor e Responsabilidade. Então, dar um bom conselho. Segundo, ensinar os ignorantes. Terceiro, corrigir os que erram. Corrigir agora sim. Você desistiu do aborto? Já desisti, mas estou pensando em me operar logo que eu der à luz. Mas por que você quer operar? Porque eu não quero mais ter filho. Aí você tem que explicar para a gestante que a operação para esterilizar, seja no homem, a vasectomia, ou na mulher, a laqueadura, ela é sempre gravemente pecaminosa, por dois motivos. Porque ela destrói uma parte do nosso corpo que foi criada por Deus, que são os órgãos de procriação, e porque ela impede que Deus exerça em nós a função procriadora. Todo mundo que pratica o ato conjugal deve estar aberto à vida, porque este ato é livre, ninguém pratica se não quiser. E se você praticou livremente, você deve estar preparada para os frutos dele, que são presentes de Deus, que são os filhos. Destruir os órgãos reprodutores por meio da laqueadura ou da vasectomia é um pecado grave. A gestante não sabia, você tem que ensinar para ela. Então eu vou usar um remédio para não ter filho. Você explica para ela que esse remédio não é remédio, é um veneno. Ele faz com que o seu organismo pare de funcionar e assim você não ovule mais. E sem ovular você não conceba. Mas uma droga que faz o seu organismo não funcionar não é um remédio, é um veneno. Aí você explica que tomar essas drogas também é um pecado contra a dignidade da procriação. Você tem que explicar o que é a anticoncepção. Mas isso é ensinar os ignorantes e corrigir os que erram. Quanto trabalho quem é realmente pró-vida tem que fazer com essas meninas? Quanto trabalho! Como é mais simples tratá-las como um número na estatística e dizer, você não quer mais ter filho? Então, esse filho que você já tem, fica com você. Agora, para você não ter mais filho, você se opera, você usa anticoncepcionais e você continua vivendo essa vida promíscua, sem velar pela castidade. Isso é cômodo, mas isso é um pecado grande, o pecado de não ensinar a gestante a verdade sobre o seu próprio corpo, a verdade sobre a virtude da castidade. Ela precisa saber e você não ensina. Consolar os tristes é uma das obras de misericórdia espirituais. A gestante está triste por causa da gravidez.
Alegra a gestante. Lembra que aquilo lá, daqui a pouquinho a criancinha vai nascer e aquilo vai ser um motivo de alegria. A gestante está triste porque os médicos fizeram um exame nela e descobriram que a criança está muito doente. Pode ser com anencefalia, pode ser com 1000 daquelas síndromes que têm nomes complicados, e os médicos estão pressionando a mãe para fazer aborto. Aí você diz, não faz isso não. Se a criança está doente, você não deve matá-la. Você deve amá-la. Se o tempo de vida dela deve ser curto, você tem que, nesse tempo curto, amar mais ainda a criança, para, com essa intensidade do amor, suprir a falta de tempo. Mas nunca pode pensar em matá-la ou jogar fora, como se ela fosse uma mercadoria que saiu defeituosa da fábrica. Filho não é isso. Assim você consola os tristes e você ensina, conversa com seu filho, dá um nome para ele, vai conversando com ele como de quem é vivo para quem está vivo. Não precisa conversar com ele só depois que ele nascer, conversa durante a gestação. E quando ele nascer, se houver perigo de ele morrer por causa da doença, vamos batizá-lo na hora, lá na sala de parto mesmo. Isso é importante, são obras de misericórdia. A quinta obra de misericórdia é perdoar as injúrias. As meninas que nós atendemos, elas não têm atestados de bons antecedentes. Nem nós pedimos. Jesus veio para os pecadores, não veio para os justos. Embora a gente explique para elas as normas da casa, algumas vezes acontece de elas serem indisciplinadas. Nós devemos corrigi-las também, mas devemos perdoá-las. Perdoar as injúrias é um ato de misericórdia. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Nem sempre essas meninas são excelentes no seu comportamento. E as falhas de comportamento delas podem gerar em quem está convivendo com elas dia e noite sempre um sofrimento. Mas se você sofre com paciência, sem reclamar esta fraqueza, e entrega isso a Deus, isto é um tesouro que você está acumulando no céu. E a última obra de misericórdia espiritual é a oração. É a mais fácil de todas. Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Se você ensina a gestante a rezar, se você chama para rezar, que coisa linda, não é? Reza com ela, reza por ela. É uma coisa maravilhosa. A gente nota como muitas vezes aconteceu de uma gestante que nós aparentemente tínhamos dado tudo para ela aqui. Ela saiu e voltou para a vida devassa que tinha antes. Mas também nós vemos o contrário. Vemos gestante que estava numa vida devassa, veio aqui, aprendeu tudo que tinha que aprender, batizou o filho, fez primeira comunhão e saiu com vontade mesmo de prosseguir. É difícil. Nós temos que ter alguém acompanhando essa jovem. Temos que arranjar uma casa, nem que seja alugada para ela ficar. Temos que arranjar um trabalho para ela, para sustentar a criança junto com ela. Temos que ajudá-la a ter um grupo cristão para ficar com ela. Aí é que vem o trabalho da comunidade Famílias Novas, do Imaculado Coração de Maria, de atrair essas gestantes, de fazê-las conhecer outras moças da idade dela, e assim ela vai se enturmando, vai indo às mesmas atividades, se acostuma a ir à missa sempre, a se confessar, comungar,
a vestir-se com modéstia, porque ela não se sente uma única no planeta. Tem outras como eu também. Então, quando a gente vê que houve uma transformação, ainda que a transformação não tenha sido completa, porque os seres humanos, todos nós somos falhos. Todos nós somos. Mas que houve, e que se houve quedas, há também desejo de reerguer-se, ir adiante, isso nos traz muita alegria. E como deve trazer alegria ao Sagrado Coração de Jesus? Nós não estamos aqui como uma obra social que vai mostrar números. Nós retiramos do limiar de pobreza 10 mil moças. Plaque. Nós conseguimos trabalho, profissão, inserção no mercado para 2 mil adolescentes. Plaque. Nós conseguimos creches para não sei quantas crianças que as mães não tinham como ficar. Plaque. Isso o político faz quando quer mostrar os seus feitos para obter a boa graça do povo e obter também a sua vitória nas próximas eleições. Mas a nossa vitória não está nos números. Se conseguirmos fazer isso com uma única gestante, uma só, tirá-la do pecado mortal e dar-lhe o estado de graça, batizar o filho dela, dar a ela a primeira comunhão e encaminhá-la para a crisma, colocá-la num lugar digno para morar, acompanhá-la com um grupo. Se nós conseguirmos fazer isso com uma única gestante, já vale a pena esse trabalho que nós fizemos. Mas uma só, padre, uma só. Uma só já valeria tudo que nós temos aqui e muito mais. Mas Deus, às vezes, nos dá mais do que uma. E se forem 2? E se forem 10? Mas não devemos desanimar nem desistir quando virmos que o número é pequeno. Porque ele veio para buscar a ovelha perdida, deixando lá no aprisco 99. Se você consegue salvar aquela perdida, louvado seja Deus por causa disso. Isso tudo são obras de misericórdia que nós podemos fazer. Note-se sempre, nós vamos ser salvos pelas coisas corriqueiras. Se, por exemplo, um de nós se orgulha de ter entregue a uma determinada instituição uma soma vultosa de dinheiro, mas quando vê alguém da sua família em necessidade, não quer socorrê-lo, você não tem nenhuma garantia de que vai ser salvo por aquela obra extraordinária. As obras ordinárias você não quer fazer? Se você fez grandes jejuns, passou muita fome, mas não quer, com a comida que você deixou de comer, alimentar os que passam fome, de que adiantou o seu jejum? Jejum desacompanhado da caridade? Se você se gloria de ter rezado 1000 Ave-Marias durante um mês, durante um dia do mês, e é bom rezar, mas depois você deixou de rezar totalmente. Melhor seria que você tivesse rezado poucas Ave-Marias, mas em cada dia, sem faltar. Uma dona de casa pode dizer: nossa, eu não tenho onde ir para fazer obra de misericórdia, meus filhos me tomam todo o meu tempo, como é que eu vou procurar um mendigo, um doente, como é que eu vou visitar a cadeia, visitar um hospital? Mas a dona de casa, se ela pensar bem, ela tem dentro da casa dela ocasião para fazer tudo. Para dar de comer, dar de beber, vestir, olha só. Suportar as fraquezas dos pequeninos, para perdoar, porque eles às vezes são
são mal educados, né? Tem que ser educados, dar um bom conselho para eles, corrigir os que erram, para ensiná-los o caminho do céu. A mãe de família tem tudo dentro da casa dela para exercer, se ela for uma boa mãe, as obras de misericórdia. Nós não devemos pensar que para praticá-las temos que sair do nosso estado. Eu vou deixar meu trabalho, vou ser um monge, ou então vou deixar a minha família e agora vou entrar numa outra instituição que foi criada para praticar misericórdia. Todo ambiente é ambiente de misericórdia, tem que ser. Misericórdia é você perdoar os que erram, perdoar, corrigir os que erram e perdoar as injúrias. Você, por exemplo, perdoar a sua esposa, o seu esposo, perdoar os seus pais, perdoar seus irmãos. É dentro de casa que começa esse ambiente de união fraterna. E por falar em dentro de casa, eu só estou aqui comunicando a vocês as exigências da misericórdia divina, porque eu tive pais, meu pai e minha mãe, meu pai já faleceu, que se dedicavam de corpo e alma a esse apostolado da Divina Misericórdia. Na hora da proximidade da festa da Divina Misericórdia, eles confeccionavam quadrinhos desse tamanho, de Jesus misericordioso, que pregavam junto a pequenas hastes de madeira, para que o povo pudesse carregar nas ruas durante a festa, na procissão da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, e para que deixassem pregados nas suas próprias casas. Isso era uma atividade constante. Enquanto meu pai viveu, ele sempre fazia esse pequeno trabalho de carpintaria. Mas, além disso, a minha mãe sempre, enquanto estava lá, era solícita em dar de comer aos que estavam na rua e pediam para ela. Havia uma lista enorme de pessoas, uma fila enorme de pessoas que iam compartilhar da misericórdia da minha mãe durante o almoço, fila grande. E o pessoal já sabia. E minha mãe não se preocupava em que pensassem, você está dando o peixe sem ensinar a pescar. A gente pode ensinar a pescar, sim. Mas em certas ocasiões, você não tem tempo de ensinar. Você tem que ensinar, e enquanto ensina, dá o peixe, senão a pessoa vai morrer de fome. A obra de misericórdia deve ser feita em toda parte. E se eu aprendi com meus pais que eu devo ser misericordioso, louvado seja Deus pelos meus pais que me ensinaram isso. Me ensinaram pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. A misericórdia, porém, vou terminar com este pensamento, não significa esconder os pecados alheios. Você esconde no sentido de que você não quer que os outros vejam, porque você não queria que os outros vissem os seus pecados. Isso está bom. Mas não quer dizer passar a mão na cabeça sem fazer o outro perceber e descobrir o pecado que ele traz para oferecer-lhe o remédio, que é o perdão, a reconciliação com Deus. Não é misericordioso quem vê o pecador no seu pecado e, em vez de adverti-lo, resolve tratá-lo como se ele estivesse em saúde. É mais cômodo, mas não é misericordioso. Se você vira um casal que não está casado, mas está vivendo como se fosse casado, é cômodo tratar os dois como se fossem casados. Chamar a um e outro de marido e mulher. É cômodo, mas não é misericordioso. Misericordioso você, com suavidade, mas com firmeza,
dizer a eles: porque eu os amo, quero que vocês não vivam em pecado. Porque vocês estão vivendo juntos sem terem recebido o sacramento do matrimônio. Cometem assim um pecado grave e, se morrerem nesse estado, não têm salvação. Isso é corrigir os que erram. Isto é uma obra de misericórdia. Que custa? É difícil falar. Há o perigo de humilhar a pessoa, deixá-la envergonhada. Mas não podemos deixar de corrigir. Todos nós fomos corrigidos por nossos pais. E se não fosse a correção que nós recebemos, o que seria de nós hoje? Temos que corrigir fraternalmente, com humildade, com tato, com prudência, com caridade, mas não podemos deixar de corrigir. O pecado não tem direitos. O divórcio não tem direitos. O adultério não tem direitos. A fornicação não tem direitos. O homossexualismo não tem direitos. Se você quer ajudar o adúltero, o fornicador, o divorciado em segunda união, o homossexual, você, ao ajudá-lo, lembre-o de que ele está em pecado. E depois faça com que ele retorne à graça. Hoje em dia está muito comum um discurso de tolerância para com os diferentes, em que a tolerância significa aí não corrigir. E os diferentes são aqueles que cometeram pecados graves. São palavras doces para encobrir a sua omissão diante do seu dever de correção fraterna. Como já falei, então, em outras vezes, no dia 31 de maio, eu vou completar, com a graça de Deus, 30 anos de padre. E no dia anterior, 30 de maio, a minha mãe vai completar 80 anos de nascida. 80 anos de vida, mais 9 meses de vida intrauterina. É muita coisa, não é? E eu convido as moças que já fizeram conosco o retiro das Irmãs Provida, ou aquelas que estão querendo conhecer o nosso trabalho, fazer uma experiência, que venham aqui festejar conosco. É uma ocasião solene em que ficaria muito bem para consolar o coração de Jesus se viessem aquelas que estão interessadas em exercer o trabalho mais importante da Terra, que é a defesa da vida e da família. Esse trabalho não tem fim. Mas se você conseguir salvar uma só mãe, uma só criança, já vale a pena ter nascido. Se você viver só para fazer isso, valeu a pena a sua existência. Repetindo então, vai ser dia 31 de maio. Tem me perguntado qual é a hora da Santa Missa, eu ainda não sei. Eu estou disposto a fazer em qualquer hora, de manhã, ou de tarde, ou de noite, dependendo da conveniência das pessoas, mas vai ser no dia 31, se Deus quiser. E já convoquei a minha mãe para vir aqui e meus outros parentes para participar desta festa. Então, sintam-se convidados e convidadas. Para variar um pouquinho mais, vamos voltar a falar do Brighteon. Conhece a plataforma Brighteon? A plataforma que publica vídeos que foram censurados pelo YouTube. Agora nós temos um canal no Brighteon, vocês podem se inscrever nele e podem também ir acompanhando o nosso curso de bioética. Já estamos na aula 10 do curso. Este curso tem ao todo 29 aulas e ele foi ministrado na Faculdade Católica de Anápolis no segundo semestre de 2018. Brighteon,
quando você não encontrar um assunto no YouTube, em outros canais, outras plataformas, pode procurar no Brightson. Há outras que também publicam coisas, mas o difícil é você encontrar o que está no Brightson procurando pelo Google. Não vai conseguir, porque o Google censura. Assim como o Facebook censura tudo que está no Brightson. Você tem que entrar no site e lá digitar a palavra que você quer para ver se consegue. Com a dificuldade de que o site não tem ainda tradução para o português. Você tem que ainda se aventurar com o seu inglês para ir para lá. Mas tem muita matéria em português já postada naquela plataforma. Nós não somos os primeiros a fazer isso. Se alguém quiser nos ajudar, se alguém quiser fazer para nós alguma pergunta, tirar alguma dúvida, este é o nosso endereço, providanapolis.org.br. Estamos tentando fazer uma reformulação da página, mas o endereço é esse. E o e-mail que nós respondemos é providanapolis.org.br. Guarde este e-mail porque ele é importante. Sou eu mesmo que respondo pessoalmente. Tá bom? Vamos agora receber então a bênção. Que a misericórdia de Deus desça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Granja Monforte, Santa Regina Maria Tamara, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe, proteja e guarde com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.